Graças a paz, irmãos, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira que nós temos o privilégio de estudarmos a palavra de Deus, continuando aí nos nossos estudos a respeito do Catecismo Maior de Westminster, né? Sempre lembrando que os nossos irmãos, os teólogos que foram parte da Assembleia de Westminster, eles não criaram nenhuma nova doutrina, eles apenas identificaram essas doutrinas na Escritura Sagrada e as sistematizaram para nós nesses documentos de fé. A confissão de fé, o documento confessional declarativo que nós adotamos como a nossa declaração de fé, e nos catecismos. O catecismo maior, que foi na época escrito para que as doutrinas pudessem ser decoradas, né, pelos adultos, e o breve catecismo, que era utilizado para o ensino das crianças. E nós temos então estudado o Catecismo Maior de Westminster. Hoje vamos estudar a pergunta de número 8. Mas antes disso, vamos orar, pedindo a direção de Deus. Senhor, nós agora consideraremos a tua palavra, as coisas concernentes ao teu respeito, de modo especial, ao teu ser, à tua essência. E assim pedimos que o Senhor nos dê clareza no nosso pensamento, no nosso coração, nos ilumine através do teu Santo Espírito, para que nós possamos ver com os olhos da fé, com os olhos do nosso coração, as profundas maravilhas da tua palavra, Pai. E assim nós sejamos, então, encorajados, confrontados também com os nossos pecados, para que sejamos transformados à imagem do teu Filho e assim perfeitos como o Senhor é. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos estudar a pergunta de número 8 do Catecismo Maior de Westminster. Há mais que um Deus, há mais que um Deus. Semana passada nós estudamos a respeito do ser de Deus, né? Quem Deus é? Foi a pergunta. Vimos ali as características essenciais de Deus. E a pergunta de hoje, então, indaga se existe mais do que um Deus. A resposta, como os irmãos já devem imaginar, é que não, né? Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Mas de onde será que surge essa pergunta? Há um só Deus. Talvez, e principalmente nos nossos dias, essa pergunta ela não seja tão absurda, não seja tão, não chame tanta atenção. Porque por aí dizem que há muitos deuses, né? E os deuses não são inimigos entre si. Alguém que é um muçulmano, por exemplo, tende a dizer que nós adoramos o mesmo Deus. E nós sabemos que não. Porque o nosso Deus, ele se subdivide, subexiste em três pessoas, né? E uma dessas pessoas é o Filho. O próprio Jesus Cristo é Deus e para os muçulmanos ele é apenas um profeta, apenas um profeta. Então, nós ouvimos por aí muitos dizendo, há muitos deuses e eles são o mesmo, né? Todos esses deuses são o mesmo, eles se manifestam de formas diferentes, mas nós sabemos que isso não é verdade. É isso que nós vamos aprender hoje a partir desta pergunta, né? Da onde então que talvez possa vir o pressuposto da existência de mais do que um Deus? Penso que é provável que muitos, a partir do primeiro mandamento, eles possam considerar a existência de mais de um Deus. Porque o mandamento diz, começando no seu prefácio, então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, não terás outros deuses diante de mim. Muitos daqui podem considerar que Deus está pressupondo, subentendendo que a existência de outros deuses além dele mesmo. No entanto, não é isto. Deus não está dizendo que verdadeiramente existem outros deuses. O que ele está dizendo, na verdade, é que nada além dele mesmo deve ser considerado na posição de Deus. Nenhum objeto, nenhum animal, nenhuma pessoa, nada que não um único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, deve ser considerado nessa posição. O que que acontece então? Por vezes nós criamos deuses, colocamos na posição que pertence exclusivamente ao único Deus vivo e verdadeiro e prestamos a esses deuses criados por nós, esses deuses falsos, a adoração que é exclusiva ao único Deus vivo e
verdadeiro. Então, aqui no mandamento, o Senhor exorta o seu povo a não criar deuses e os adorarem no lugar dele, né? Nos ensinando a respeito da adoração adequada. Isso era importante porque no contexto egípcio, o povo de Israel aprendeu a respeito de uma adoração que era politeísta. Muitos deuses, né? Uma adoração sem regras que poderia ser compartilhada. Então, quando o Senhor lança as pragas, daqui a pouco a gente volta nisso, mas quando o Senhor lança as pragas para libertar o povo do Egito, o Deus de Israel derrota cada um dos deuses falsos do Egito. Se eles adoram ao rio, Deus vai lá e faz o rio se tornar em sangue. Se eles adoram o faraó, Deus vai lá e derrota o faraó, punindo o primogênito. E quando nós lemos lá no profeta Ezequiel, no capítulo 20, a partir do verso 5, deixa eu compartilhar aqui, Ezequiel 25, é isso mesmo. Deixa eu colocar minha tela aqui. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei à descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei, eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então eu disse, cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, a cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Então ele fala aqui dessa adoração que não deve incluir outros deuses, outros ídolos. E a partir do verso 9, Ezequiel ele fala acerca do que aconteceu depois da libertação, fala da entrega da lei, e do descumprimento da lei na caminhada do deserto. E na medida então que Deus enviava, como já mencionamos, os seus sinais de poder ali no Egito, por meio das pragas, ele demonstrava a superioridade dele aos deuses criados pelo egípcio, e assim mostrava para o seu povo e para todos quantos tinham olhos para ver que somente ele é Deus, que há um só Deus, Deus vivo e verdadeiro, como diz o catecismo, demonstrando que não havia então razão para que nem os israelitas e muito menos os egípcios adorassem a outros deuses, aos deuses criados ali por eles. A tudo isso soma-se o fato de que Deus era o libertador, e Deus então ele dava provas atrás de provas da sua fidelidade, da sua bondade para com o povo no deserto, e aí Deus chega nesse mandamento e diz que a adoração deve ser exclusiva a ele. Ele não compartilha a sua glória com nenhum outro Deus, com letra minúscula. E sempre que nós vemos exemplo assim, meus irmãos, sempre que nós falamos dessas coisas, a gente pensa, puxa, esse povo de Israel, como eles eram tolos, Olha só. Mas a gente tende então a rejeitar a ideia de que nós faríamos igual. Mas assim como o povo de Israel, nós também vivemos numa terra estranha. E nós também somos influenciados pelos deuses criados pela nossa época. E temos de cuidar para não colocarmos eles no lugar do Senhor. Só há um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Mas muitas vezes nós mesmos criamos deuses. O que é que você espera possa lhe dar esperança? O que é que pode trazer o seu coração alegria? Quem é que pode ser o seu salvador da pátria, no termo que nós usamos nos nossos tempos? O que é que ocupa a sua mente acima de todas as coisas? Os nossos ídolos, meus irmãos, podem ser, os deuses que nós criamos podem ser a nossa própria família, o nosso corpo, o dinheiro, o trabalho, o time do coração. E neste mandamento e nesta resposta aqui, Deus ele se posiciona não somente contra os deuses egípcios, mas contra todos os deuses e futuros e possíveis deuses existentes. Deus não partilha a sua glória. A gente ensina as crianças sobre partilhar, principalmente com brinquedo, mas tem coisas que não se compartilham. Não se compartilham. Por exemplo, você não compartilha o seu cônjuge com ninguém. Você não divide ele. A fidelidade dele é a você e a sua é a ele, e isso é absoluto. Da mesma forma, então, Deus espera de nós. Deus espera de nós. A história de Oséias, depois você pode ler esse livro, do casamento dele com Gomer,
É a expressão do relacionamento matrimonial de Israel e de Deus. A Gomer, né, a esposa de Osés, frequentemente o trai, e assim Deus demonstra como é que o seu povo frequentemente adultera nessa relação de aliança. Quando o seu próprio povo se deita, usando aí o termo matrimonial da traição, com outros deuses, quebrando então o mandamento, quebrando essa realidade. Porque Deus está dizendo ao seu povo que ele é único, e sendo único, ele não compartilha algo que só ele tem direito, que é o louvor, a adoração geral. Nós, então, somos chamados pelo Senhor a abandonarmos os outros deuses, assim como Josué chamou o povo na entrada da terra a abandonar. E ele disse aquela frase famosa, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós deitaremos fora os deuses falsos e nós serviremos só ao Deus único, vivo e verdadeiro. Então, ou todos os outros, ou o Senhor, é o que Josué diz para eles, não tem como conciliar as outras coisas. E o próprio Senhor Jesus, que nunca recusou a adoração das pessoas, porque ele é o único Deus vivo e verdadeiro, né? Ele é o próprio Deus, né? Ele diz lá para os seus ouvintes, segundo o registro de João, que antes que Abraão existisse, ele disse, eu sou, arrogando para si a definição essencial de Deus que nós estudamos nas semanas passada e retrasada. E Jesus disse lá em Mateus 6:24, deixa eu colocar aqui também na tela, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Jesus aqui fala de um Deus da nossa época, as riquezas, né? E aqui ele diz que nós devemos ser fiéis ao único Deus vivo e verdadeiro. Devemos dar a ele totalmente a nossa lealdade, nossa honra. Devemos adorá-lo único e exclusivamente, reverenciá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. E quando nós quebramos, né, esse mandamento, quando nós atribuímos para nós outro Deus, além do único Deus vivo e verdadeiro, nós descobrimos que eles não podem nos satisfazer. Eles são fracos. É o que Deus mostrou diante dos egípcios ali, aos israelitas e aos próprios egípcios, né? Então, nós devemos tomar cuidado, porque os deuses falsos, criados, manufaturados, né, criados pela mão humana, são fracos, né? E nós precisamos então tornar a nossa adoração àquele que é o único Deus vivo e verdadeiro. Esse é o ensinamento que nós devemos apreender e transmitir a outros, como os teólogos de Westminster fizeram aqui às gerações seguintes, a nós, né? Como nós aprendemos nesta noite e como nós lemos no conhecido texto de Deuteronômio 6, né, o Shema, Deuteronômio capítulo 6, quando o Senhor, dizendo qual era o ensinamento que ele o povo deveria transmitir às gerações seguintes, disse assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E é por isso, então, que você deve amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e você vai ensinar elas. Você inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então é isso que nós aprendemos com a resposta à pergunta de número 8 do Catecismo Maior de Westminster. Há mais que um Deus. Aqui o texto. Peraí. Põe a tela. Pronto. Vai. Voltou. Há mais que um Deus? Não. Há somente um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E é somente a Ele que nós devemos dedicar a nossa vida, prestar o nosso culto. Somente a Ele devemos adorar com a nossa com toda a nossa vida. E é isso então que nós aprendemos a respeito desta pergunta, que só há um Deus e essa é a implicação de que só a Ele nós devemos prestar adoração. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Agradecemos-te, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, agradecemos-te pelo teu cuidado e principalmente te agradecemos por essa verdade absoluta, verdade não pode ser mudada
não pode ser interpretada de maneira distinta de que só o Senhor é Deus. De que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Ajuda-nos, Senhor, a deitarmos fora da nossa vida os deuses falsos, mesmo que estes deuses sejam nós mesmos. Ajuda-nos, Pai, a abandonarmos esses deuses fracos que esse mundo cria, que nós muitas vezes criamos e os colocamos no lugar que pertence ao Senhor, que nós não sejamos culpados do pecado da idolatria, Pai, mas que nós prestemos a nossa adoração única e exclusivamente ao Senhor, porque só o Senhor é Deus. Porque o Senhor é o único Deus que existe, que vive de fato. Assim também permita-nos ensinar esta verdade a outros, para que eles venham adorar ao Senhor, ensinar aos nossos filhos, às gerações seguintes, aos que não conhecem ao Senhor, como aprendemos também com o livro de Deuteronômio. Assim pedimos a Ti estas coisas no nome do nosso Redentor, aquele que é Deus, Jesus Cristo. Amém, Pai. Os irmãos, que Deus assim os abençoe. Lembrem-se aí das nossas dinâmicas do fim de semana. Nesse sábado nós teremos aí programação da Sinodal de UMP, lá na Igreja Presbiteriana Atalaia, às 4 horas. Também, às 2 horas, teremos programação da Federação de UPA, lá na Igreja Ebenezer, né? Também, no fim de semana, no domingo, Escola Dominical às 9, depois o culto público às 18 horas, neste fim de semana, onde nós teremos a oportunidade de obedecer àquilo que aprendemos, e é a adoração única e exclusivamente a Deus. No mais, que Deus abençoe, desejo aí um bom final de quarta-feira e um bom resto de semana a todos. Tchau, tchau.